Sejam todos bem-vindos à última Santa Ceia do ano, em que nós nos reunimos aqui. O final do ano já chegou, estamos vivendo os últimos dias de 2023. E pela graça do Senhor nós chegamos no final de mais um ano. Tivemos fé para chegar até aqui, o Senhor garantiu isso. E que a gente continue nesse entendimento de buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, para que a nossa vida continue dando frutos. Não importa o ano que nós chegamos, o importante é contar os dias na presença do Senhor. Cada dia que Ele nos dá é um presente. E hoje nós recebemos mais um, para continuar invocando o Seu nome, buscando a Sua face, agradecendo a Ele por tudo que Ele é em nossas vidas. Amém? Então sejam bem-vindos. Nós queremos meditar na palavra de Deus, capítulo 13 do livro de Mateus, do versículo 44 ao 46, tem uma base para a nossa mensagem nesta noite, para que o Espírito, que é aquele que traz a palavra, aquele que inspira a palavra, possa trazer ao nosso coração um nível de entendimento bem alto. Amém, queridos? A palavra diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. Inclina a sua cabeça em uma oração. Senhor, é a palavra. O Senhor é o Deus da palavra, a inspiração, tudo vem de Ti. Que o Senhor fale conosco, nos aconselha e nos mostra a realidade, segundo aquilo que nós necessitamos, para vivermos intensamente esta graça, este amor, esta fé, que o Senhor plantou um dia em nosso coração. E que esta fé seja suficiente para nos levar ao Teu encontro, até o dia de Cristo, em nome de Jesus. Meus amados, quanto custa a entrada de cada um de nós no reino? Qual é o valor? Não estou falando aqui do valor da salvação, porque isso não tem preço. Isso quem pagou por nós foi Cristo. Mas ao sermos salvos, ao entendermos que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele pagou o preço com seu próprio sangue, morrendo na cruz em nosso lugar. A partir do momento em que nós entendemos isto, que não foi por nós, que nada que nós façamos a gente consegue herdar esse lugar, não há nada que a gente faça para ser salvo, mas Ele fez tudo para que a gente fosse salvo. Ele pagou o preço pela nossa vida, pela nossa redenção. E Pedro diz assim que não foi ouro e nem prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro Imaculado. Mas ao entender isso, ao ter esse entendimento, a gente precisa ter um outro, porque a partir deste momento em que nós passamos pelo novo nascimento, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E a partir desse momento, pelo arrependimento, nós entramos
neste lugar em Cristo. E nós temos que compreender agora que nós somos participantes de um reino eterno, de um reino inabalável, de um reino que não tem fim, de um reino que começou com os apóstolos. Ele foi anunciado desde o princípio, mas ele começou com os apóstolos e chegou até nós. O reino de Deus. Agora, para entrar neste reino e para viver o reino, nós vamos ter que compreender algumas coisas. Que a nossa entrada no reino vem com um entendimento: que tudo é do rei. Que neste reino tem um rei, o rei da glória, e que tudo pertence a ele. Que ninguém dentro do reino de Deus é dono de alguma coisa. Tudo no reino é do rei. Tudo pertence a ele. Para começar a nossa vida. A nossa vida é dele a partir desse momento em que nós entramos. Se eu procurar dentro desse reino salvar a minha vida, eu perco a vida. Dentro desse reino, a minha obrigação é tomar a minha cruz, seguir Jesus até o fim. Quando eu compreendo isso, que o reino de Deus é algo de muito, muito, muito valor, eu vou entender que nada que eu possuo é alguma coisa. Então nós vamos compreender aqui pela leitura, queridos, que quem encontrou o reino, que quem descobriu o reino, precisou fazer algo para possuí-lo, para fazer parte dele. Vender tudo. Lembra do encontro que Jesus teve com o jovem rico? Jesus o encontrou, ele disse: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino? E Jesus, ele falou que ele era obediente aos mandamentos, que ele obedecia pai e mãe, que ele conhecia os mandamentos de Deus e era cumpridor deles. Jesus falou: só falta uma coisa, só falta você vender tudo então. Mas na verdade o que Jesus está trazendo ao entendimento, amados, é que o nosso coração tem que estar apenas em um lugar, no reino. A partir desse momento em que nós temos esse conhecimento, o nosso coração não pode estar mais em coisa alguma da terra. O que a gente acha? O nosso coração precisa estar no reino, totalmente no reino. A palavra de Deus diz que aquele que ressuscitou com Cristo precisa buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Irmãos, ser cristão segundo a Bíblia não é fácil. Ser participante do reino segundo a palavra de Deus é negar a si mesmo. Ser cristão segundo o que nós temos entendido pelo Espírito Santo sobre aquilo que Ele tem trazido para nós, é a gente viver como se não possuísse nada, embora tendo tudo, vivendo como se não tivesse nada. Vocês entendem isso? O reino de Deus é isso. Então, como diz aqui no versículo
44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem. Quanto custa o tesouro? Tudo que você tem. Qual é o preço para herdar o reino de Deus? Tudo. Não tenta guardar a metade como Ananias e Safira, que não vai dar certo. Tudo que você tem é do reino. O que você tem? Tem uma casa, é do rei. Tem um carro, é do rei. Tem uma esposa, é do rei. Tem um filho, é do rei. Tudo é do rei. Aí sabe o que ele faz? Você tem um carro, cuida dele para mim. Você tem uma casa, cuida dela para mim. Você tem uma esposa, cuida dela para mim. Você tem filho, cuida dele para mim. Os nossos filhos é a herança do Senhor. Nada é teu, meu querido. Se você amar mais tua esposa mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar mais teu filho do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar mais teu carro do que a mim, você não é digno de mim. Mais a tua casa do que a mim, você não é digno de mim. Dá para entender o que é o reino dos céus? Tudo. Não guarde nada. Senhor, tudo é teu. Quando nós entregamos tudo para Deus, Ele cuida de tudo para nós. E se Ele precisar de alguma coisa nossa, Ele fala conosco. Não são pessoas influenciando para você dar o carro, para você dar o dinheiro, para você fazer isso, fazer aquilo. Não são pastores que você tem que ouvir para fazer alguma coisa. É o Espírito Santo que você tem que ouvir para fazer. Amém, amados? Muitas pessoas são enganadas porque ouvem homens. Escuta homens. Mas você precisa escutar o Senhor. Porque no dia que Ele recebeu você, tudo que você tem, tudo que você tinha, se tornou dele. Então é Ele que você precisa escutar. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Tenha comunhão com Deus. Irmãos, talvez essa é uma mensagem mais difícil de nós cristãos entender e viver. Porque nós temos o hábito de querer coisas, de ajuntar coisas para nós, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. E Deus não vai te dar nada para a sua vaidade, Ele dá para o reino. Ele pode até acrescentar muitas coisas na tua vida. Pode te dar o dom da riqueza e você ficar milionário, mas não é seu. Você é apenas um mordomo no reino de Deus, que vai ter que prestar conta de tudo para Ele um dia. Um dia nós vamos assentar diante dEle, para ouvir, servo fiel e bom, ou servo mau. Porque aquilo que nós fizemos com os dons e talentos que nos foram dados. Então nós temos que compreender, irmãos, que nós somos herdeiros de Deus em Cristo, que a herança é nossa. Mas qual é a herança? O que é que nós precisamos ter acima de todas as coisas aqui nesta terra? O que é que nós precisamos viver acima de todas as coisas aqui nesta terra? O que é? Sabe, no Antigo Testamento, Ele escolheu uma das tribos. Esta tribo não receberia herança física. Esta tribo não teria herança na terra. A tribo de Levi. Ele escolheu essa tribo e disse: vocês vão me servir. Vamos ler a palavra? Deuteronômio 10, 8 e 9. Deuteronômio 10, o versículo 8 e versículo 9. No mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir
e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. Vamos ver também o capítulo 18 aí de Deuteronômio mesmo. 18, 1 e 2. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte, nem herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. O Senhor é a sua herança. A gente busca herança na terra. A gente anseia coisas materiais. Mas enquanto o Senhor não for a nossa herança, a herança domina o nosso coração. Enquanto o Senhor não for tudo que eu tenho, o que eu tenho pode me dominar. Se o Senhor não for o rei da minha vida, pode ter certeza que vai existir outro para me dominar. Vocês estão entendendo? Na nova aliança, Jesus ensina o desapego das coisas terrenas e nos oferece o reino. Vamos ver Lucas 12, 32 ao 34. Lucas 12, do 32 ao 34 diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola, fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O que Jesus está dizendo? Deixa o Senhor ser em sua vida. Você não precisa se preocupar com coisas. Você precisa se preocupar se Ele está sendo ou não o Senhor. Se Ele está no domínio de tudo que você é, ou somente em algumas coisas que lhe interessam. Se Ele for o Senhor de tudo, a tua preocupação não será com coisas, mas será em como agradá-lo. E quando você agrada ao Senhor, como diz o Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele cuida de tudo. Deixa o Senhor ser o que realmente Ele quer ser. Então, quando nós investimos o nosso tempo, a nossa vida, para buscar fisicamente aquilo que a gente acha que é o sustento da nossa vida, e não temos tempo para Deus, nós estamos sendo tolos demais. Quando nós não investimos no reino de Deus, nós não estamos semeando para uma colheita. Porque quando nós investimos no reino de Deus, a colheita é forte. Nós vamos sempre colher. Nós vamos sempre estar colhendo as bênçãos de Deus. Em todas as áreas que nós semeamos, a colheita é farta. Porque no reino de Deus, a terra é boa. É garantido a produção. Mas, amados, o tempo da nossa vida que nós passamos aqui na terra, uma grande parte desse tempo
correndo atrás do vento, é tentando acertar, é tentando conquistar. Aquilo que você já conquistou no reino de Deus já é certo. Tentando mudar os propósitos de Deus através de uma atitude própria. Porque quando nós entendermos o propósito que Deus tem dentro do seu reino para cada um de nós, Ele é bom, Ele é agradável, Ele é de alegria para o nosso coração, e não é canseira. Tem muita gente cansada, queridos, chegando agora nesse final de ano aqui, na última ceia, que não aguenta mais, de cansado que está, de tentar acertar as coisas, de tentar conquistar as coisas do seu jeito. E no reino de Deus, queridos, Cristo já conquistou tudo. Cristo já nos deu a herança. Jesus ensina a tirar o coração e as preocupações com as coisas da terra. Mateus 6, 25. Vamos ver. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta? Não tendes vós muito mais valor que elas? Irmãos, isso é um choque de realidade, quando a gente tem entendimento. Precisava ser isso. Precisava ser um chega para lá, em cada um de nós. Por que você está preocupado? Você não vale mais que passarinho, não? Não foi pelos passarinhos que Jesus morreu. Não foi pelas aves. Ele morreu por você, por mim. O sangue derramou por minha causa. Ele me fez filho e você filha, filho e filha de Deus, herdeiros de um reino eterno. E a gente está aí, irmãos, preocupadíssimo com o amanhã, que não consegue viver o hoje, que não consegue viver o momento, nem de adoração, nem de oração. Está sempre correndo. Ah, pastor, não tem tempo. Ah, pastor, não deu tempo. Ah, pastor, não deu. Tudo, irmãos, é uma desculpa. Se você observar o Salmo 127, você vai ver ali, no Salmo 127, que não vale a pena. Coloque o Salmo 127, por favor, só para a gente dar uma observada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. O texto diz: inútil vos será. Aquela loucura. Chega tarde da noite em casa, vindo do trabalho. De madrugada já levanta para ir trabalhar. Deus está falando, é inútil. É inútil. Porque dá a ele, os seus amados, o sono.
O dia é suficiente para você trabalhar. Jesus falou, o dia vem, ainda enquanto é dia, vamos trabalhar. Mas a noite vem, na noite você para, volta para casa. Irmãos, tem muita gente fazendo tudo errado. É um lar em transtorno, uma família que precisa e não tem. Tem muitos que só têm o dinheiro, mas não tem a paz, não tem alegria, não tem vida com Deus. Deus não é honrado no lar, na família. Por quê? Tempo não tem. Irmãos, amar, quando a gente diz que ama, o resultado do amor é tempo. Se você diz que ama, mas não tem tempo, não ama. Diz que ama a Deus, mas não tem tempo para Deus, não ama. Vocês estão entendendo, amigo? Palavra de Deus. É assim, a palavra é clara, irmãos. Não adianta a gente tentar florir ela, é isso aí mesmo. Ou a gente escuta ou não escuta. Ou a gente coloca em prática o que estamos ouvindo, ou vamos continuar errando. Nossos filhos precisando da gente e a gente está lá trabalhando. O esposo ou a esposa precisando está lá trabalhando. De vaidade em vaidade. Trabalhe o teu dia, e Deus prosperará o teu dia, e Deus multiplicará a semente do teu dia, para ser suficiente para o sustento da sua casa, o sustento da tua família. Se Deus quiser deixar você rico, trabalhando só durante o dia, Ele vai deixar. Se você entender o reino de Deus, é isso que acontece. Amém? A instrução é: busque as coisas de cima. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3. Eu já citei. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado nos lugares celestiais. Irmãos, mais semelhante à tribo de Levi, somos nós. Aquela tribo era uma sombra do que iria acontecer quando Jesus iniciasse o reino de Deus. Porque a partir do momento em que Jesus anuncia o reino de Deus, e os apóstolos, após a sua morte, dão continuidade, todos têm o mesmo dom para oferecer a Deus adoração, louvor, intercessão e comunhão. Todos. Nós recebemos os mesmos dons sacerdotal da tribo de Levi. Eu posso adorar, eu posso interceder, eu posso falar dele para o povo e do povo para ele. Primeira Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a nação santa, o povo adquirido, sacerdócio real. Quem é sacerdote aqui? Todos. Todos podem orar, todos podem interceder, todos podem ouvir o Senhor. O Espírito Santo fala aqui no altar, mas fala individualmente com cada um.
Quando nós fechamos a porta do nosso quarto para orar, como ele disse, o Pai ouve no secreto. Qual foi a promessa que Deus fez para Levi? Eu sou a tua herança. Qual é a promessa dele para nós? Eu sou a tua herança. Você quer ter uma herança eterna? Tenha o Senhor. Se você quer uma herança que não se corrompe, que não enferruja, tenha Deus. Tenha o Senhor no teu coração, na tua vida. Para isso, a gente confia somente nele, queridos. Nós não confiamos em carros, em cavalos. Nós confiamos no seu pleno amor. Nós confiamos naquilo que ele é, naquilo que ele fez por nós. Nós não temos que ficar preocupados com coisa alguma. Antes, as nossas orações sejam conhecidas diante dele, com ações de graça. Senhor, eu vou contar uma coisa, Pai, eu estou passando uma necessidade. Senhor, eu estou precisando de algo. Ele quer ouvir a minha voz. Ele quer que eu conte para ele as minhas, não que ele não saiba, mas ele quer que eu ouvir a minha voz. Senhor, eu estou doente, eu preciso ser curado. O Senhor é o Deus que me cura. Eu e ele somos nós. Eu e ele somos maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós temos ele ao nosso favor, irmãos, você está com medo do quê? De quem? Qual é o teu problema? Mas é preciso crer, queridos. Não adianta nada você ouvir essa mensagem, sair da porta para fora e não se lembrar de que ele é tudo na sua vida. A tua herança é o Senhor. A nossa herança é o Senhor. Segundo a tribo de Levi, ele era a herança deles. Vocês não vão receber herança na terra, não. A herança de vocês sou eu. Segundo Pedro, nós somos o sacerdócio real. Então a nossa herança não está aqui no visível, mas a nossa herança está para cima, está nele. Quando a nossa confiança é o Senhor, você pode ter certeza que você não vai ficar frustrado. Primeiro que você vai ter entendimento em tudo. Não vai ter confusão alguma para impedir aquilo que o Senhor quer da tua vida. Você não vai ficar confuso. Você vai orar e ele esclarece. É isso, é isso, é isso. Irmãos, a resposta vem imediatamente quando o nosso coração está ligado nele. E outra coisa, não faça se você tiver dúvida. Não vá. Só vá na certeza que o caminho já está aberto. Enquanto você não tem certeza, não saia do seu lugar. Continua orando. Continua clamando. Porque a tua herança é o Senhor. Coloca o teu coração nele. E ele será tudo para você. A porta se abrirá. Porque nenhuma porta que se abre é para você. É para a glória dele. Não é para você se gabar, o que eu consegui. Não, é para ele. Toda honra, toda glória é para o Senhor, o nosso Deus. A nossa herança é o Senhor. E esse grande tesouro, que é o Senhor, que é o reino de Deus. Vamos ver, 2 Coríntios 4:7, já estamos encerrando. Temos, porém, esse tesouro
em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então está aí o tesouro que nós lemos em Mateus, que alguém vendeu tudo para possuí-lo, é Cristo. E nós carregamos Cristo em um vaso de barro. Quem tem esse tesouro, irmãos, tem tudo que ele imaginar, tudo que ele pensar, porque tudo ele é tudo. Para que eu preciso de coisas se eu tenho tudo? Irmãos, está na hora da gente aprender, sabe? Viver a realidade de quem ele é. A gente fica, sabe, brigando por coisinhas, brigando por coisas inúteis. Pare com isso. Você é um herdeiro de um reino eterno. Você tem tudo o que você precisa. Muitas vezes é uma guerra familiar, é uma coisa horrível, que não pode estar dois no mesmo ambiente, que já está brigando por coisas. Deixa para lá, querido. Você é herdeiro do reino. Você carrega um tesouro, para que ficar brigando? Sabe, a gente está na hora, irmãos, da gente crescer no entendimento, saber quem você é. Se você saber quem você é no reino de Deus, a tua vida, irmãos, faz uma mudança assim tremenda, da água para o vinho. Imediatamente você será transformado e lançado em um entendimento novo, que produzirá uma alegria tão grande no teu coração, uma paz tão imensa, que somente quem entendeu vai viver. Não tem atrito, não tem raiz de amargura, não tem briga, não tem contenda, não tem nada. Tá bom, você tem razão, fica contigo, deixa aí. Irmãos, quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas vezes? Deixa quieto, fica para ti, querido. Não tem problema não, pode ficar. É isso que Deus quer da gente. Que a gente entenda o seu reino. E que a gente carregue as virtudes do reino de Deus de uma forma que dá alegria a Ele. Que Ele olha para nós e diz, Ele entendeu. O jovem rico não entendeu. Não quis fazer o que Jesus falou. Porque na verdade, Jesus estava falando, desapega disso, filho. Só desapega, só tá bom. E faz o que precisa ser feito. Seja meu mordomo. Cuida disso aí, mas tira do coração. Não põe teu coração em coisas que vai enferrujar, que vai destruir, não, amado. Coloca teu coração para cima, em Cristo. E você vai ver o que vai acontecer. Se a gente entender essa mensagem, amados, e o novo ano chegar, 2024, você vai ver que glória será, que bênção será, se a gente entender que tudo é dele, que nós estamos apenas cuidando para ele, e a vontade dele seja feita em tudo. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.